Você sabe o que é caso fortuito ou de força maior, onerosidade excessiva e ainda teoria da imprevisão? Pois é, eu vou explicar esses tópicos de forma objetiva, seja para empresas, entre empresas, nas suas contratações e obrigações, seja para pessoas físicas, consumidores com empresas, também com poder público, e também empresas com o poder público em licitações, decorrentes de licitações, para que a gente tenha uma válvula de escape albergada pelo direito nesse momento de grave crise que todos estamos enfrentando, né? Evidentemente que agora, no decorrer do dia, com o passar do tempo, decorrer dos dias, melhor dizendo, com o passar do tempo, as empresas e as pessoas vão ter obrigações a cumprir, porque elas seguem vencendo, sendo que a grande maioria delas, para aquelas pessoas que foram severamente atingidas, e as empresas também, portanto, não vão ser cumpridas ou não vão poder ser cumpridas tais quais pactuadas. Por quê? Porque a realidade fática que envolvia as pessoas e as empresas mudou drasticamente com esse evento imprevisível, catastrófico, que alterou muitas coisas, né? E tornou onerosamente excessivo somente para um dos lados, de uma hora para outra, decorrente de algo que era completamente imprevisto, né? Então é óbvio e é justo que o direito tenha esses mecanismos para que se possa revisar eventualmente alguma obrigação contratual, outros tipos de obrigações surgidas. Por exemplo, na prática, postergar vencimentos, afastar necessidades de pagamentos ou de condutas específicas, realinhar, rebalancear o que consta em algum contrato e por aí vai, né? Eu vou ler objetivamente os dispositivos legais que tratam desses institutos e depois vou colocar na legenda aqui do vídeo e vou fazer alguns pequenos comentários para ajudar todo mundo aí que está envolvido nesses aspectos. Bom, vamos lá. Começando pela teoria da imprevisão, ela está lá no artigo 317 do Código Civil e diz assim: quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Então vejam, o Código Civil é claro, referindo que, obviamente judicialmente, porque fala da figura do juiz, é possível rever uma obrigação esculpida no contrato quando ela se tornar completamente onerosa demais e desequilibrar a relação contratual só para uma das partes, decorrente de um evento que era completamente imprevisível e certo que ocorreu e mudou completamente as bases da relação. É como se a gente pensasse assim: nesse cenário atual, nunca teria sido firmado o contrato daquela forma como foi. E essa mudança drástica, além de ser completamente imprevisível, ela deixou somente uma das partes numa posição completamente desvantajosa, percebem? Agora eu vou para o segundo instituto e vejam que ele está conectado com esse, tem tudo a ver. É o Instituto da Onerosidade Excessiva. Também está lá no Código Civil de 2002, agora no artigo 478, vejam. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Vejam, é uma decorrência aqui. Então, se por um evento completamente imprevisto, grave, que muda as bases, há uma criação de situação na qual uma das partes fica numa posição de onerosidade excessiva, é possível, então, revisar, alterar essa contratação. E aí eu já colo no terceiro, que talvez seja o mais adequado a esse desastre todo que estamos vivendo aqui no sul do país, que é o famoso caso fortuito ou ainda força maior. E o Código Civil também traz essa definição. Vamos ver. Artigo 393 do Código Civil. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Aqui, a gente refletindo no que aconteceu agora, nesses desastres naturais de enchentes sequentes das chuvas, já serve como exemplo claro, porque isso efetivamente é um caso fortuito ou de força maior, né? É aquele evento necessário, que não tem como se escapar, efetivamente trouxe graves efeitos, e era completamente imprevisível, assim como completamente impossível impedir os seus efeitos ou o seu acontecimento. Então também, o caso fortuito ou de força maior é capaz, por ser imprevisível, de trazer uma onerosidade excessiva
para uma ou alguma das partes, né? Então, portanto, é possível mexer nessa obrigação, aliviá-la, mudá-la, alterá-la. Então, os três elementos aqui concorrem juntos nesse cenário catastrófico que nós estamos vivendo. Caso fortuito, onerosidade excessiva, força maior e teoria da imprevisão. Trabalham juntos aqui na possibilidade de se buscar uma negociação nessas obrigações, nesses contratos, para que eles sejam alterados a pelo menos mitigar, diminuir a desvantagem que uma das partes ficou em decorrência dos efeitos catastróficos das chuvas, né? Desses estragos todos que estão ocorrendo e vão acontecer ainda por algum tempo. Ainda cabe referir aqui que quando a gente está falando de consumidor, ou seja, uma pessoa física que consome de uma empresa ou ainda do governo, a gente não precisa averiguar essa questão de ser imprevisível. Basta que o evento tenha colocado o consumidor numa posição de onerosidade excessiva. Para ele, aquela obrigação ficou onerosa demais. Então, aí já é possível alterar, ajustar o contrato. Mas aqui houve efetivamente um evento imprevisível. Então, é possível alterar de qualquer sorte. E por fim, faço um pequeno comentário sobre uma regra prevista na lei de licitações, a nova lei de licitações, a lei 14.133 de 2001, tem lá um dispositivo no artigo 124 que deixa claro que podem as partes, ou seja, a administração pública e a empresa contratada, alterar o contrato em virtude desses acontecimentos fortuitos, de força maior, imprevisíveis, que tornam onerosamente excessivo o contrato aqui, pelo que nós estamos falando, especialmente para a contratada, para a empresa, que não vai conseguir cumprir o objeto. Então é possível assim realinhar, rebalancear essa posição econômica financeira, tá bem? Então esse ponto é muito importante para que conheçamos esses mecanismos e antes mesmo de entrar no judiciário se possa iniciar uma negociação bem alinhada com a outra parte, explicitando esses dispositivos para que se consiga fazer o acordo, que seria muito mais rápido, e prorrogar vencimentos, diminuir obrigações, enfim, até para defender o que restou do caixa das empresas e também a capacidade econômica dessas pessoas. Imagina sofrer todos esses desastres, os efeitos do desastre e ainda ter várias obrigações vencendo, enfim, tá certo? Estou à disposição caso alguém tiver alguma dúvida, queira discutir algum ponto, basta mencionar aí nos comentários. Valeu!